Se você tem uma Bíblia com você aí, quero te convidar a abrir ela em Gálatas, no capítulo 1. Nos próximos dias, quando eu estiver pregando aqui nesse culto, eu vou pregar Gálatas. Nós vamos fazer uma série, começando hoje, vamos do início ao fim. Óbvio que eu não vou conseguir estar sempre todos os domingos, por causa do ministério fora, mas sempre quando eu estiver, eu vou estar pregando em Gálatas. E hoje nós vamos então começar com a primeira parte. Gálatas, nós vamos ler do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9, onde diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso. Já ouviram esse texto? Quantas vezes você já leu esse texto e você já ouviu esse texto sendo citado como se o problema está no povo? O povo perece porque falta conhecimento. O povo perece porque não conhece a Bíblia. Mas o versículo está dizendo o seguinte: meu povo perece porque falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu rejeitarei a ti. Hoje, todos os cristãos são vistos como sacerdotes no reino de Deus. Mas o sacerdote na antiga aliança era um líder. Sabe por que o povo perecia? Porque faltava conhecimento, porque os líderes não ensinavam. O versículo não está responsabilizando o povo, está responsabilizando os líderes no povo, porque o conhecimento de Deus no povo, ao povo naquele contexto, tinha a ver com o que os líderes ensinavam. Paulo está indignado porque líderes estão perturbando a igreja, causando loucura, por meio de perverter o evangelho, mudar o evangelho, revisar o evangelho, melhorar, tentar adaptar. E o resultado, Paulo diz: como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. O que é anátema? Maldito, amaldiçoado, que vá para o inferno. Paulo não está simplesmente xingando. Anátema, não. Ele está literalmente amaldiçoando. Eu quero que você pense, você tem a Bíblia. Paulo registrou na Bíblia uma maldição especial para todos aqueles que alteram o evangelho. Não é a qualquer momento que você vê um apóstolo fazendo isso, que você vê a Bíblia fazendo isso, amaldiçoando. Mas quando existe a perversão do evangelho, existe maldição. Por quê? Porque é onde vai dar. Somente o evangelho nos livra da ira de Deus e nos conecta de volta com Deus. Perverter isso vai fazer com que você permaneça debaixo da ira de Deus. Então, a maneira que Paulo fala aqui parece, se fosse nos nossos dias, parece exagerada. Porque talvez você veja o evangelho sendo pervertido em conversas. Talvez você veja o evangelho sendo pervertido nas redes sociais, na televisão. Mas será que te causa mesmo nível de indignação que causava em Paulo? Parece meio fora de moda, e eu quero tentar entender com você essa indignação de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo só está indignado dessa forma, em primeiro lugar, porque ele pode. Paulo tem o direito de estar indignado. Olha comigo o versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando Paulo diz que ele é apóstolo, aqui nesse texto,
não significa a mesma coisa que o ministério apostólico de hoje em dia. Nós poderíamos dizer que Paulo é apóstolo com letra maiúscula e hoje em dia nós temos apóstolos com letra minúscula. Existe uma grande diferença entre o trabalho de Paulo, o ministério de Paulo como apóstolo, e os apóstolos hoje, que são como missionários. Quando Paulo diz que ele é apóstolo, o que ele está dizendo é o seguinte: eu sou alguém autorizado por Deus. As pessoas hoje, mesmo apostólicas, elas são comissionadas, mas nunca é elas diretamente. É sempre indiretamente. Elas recebem um chamado de Deus, mas a igreja local reconhece elas. Paulo não está colocando isso em jogo, ele está dizendo assim: eu vim direto de Deus, eu sou enviado de Deus. E ao falar isso, outra maneira de você entender isso é: Paulo era alguém autorizado a escrever a Bíblia. Esse tipo de apóstolo não existe mais. A Bíblia, o cânon foi fechado, nós não estamos escrevendo mais partes da Bíblia. Então, quando Paulo diz que ele é apóstolo, ele está dizendo: eu tenho autoridade no que eu falo. Paulo é como aquele policial que está mostrando o seu distintivo, dizendo: eu sou apóstolo. Eu posso falar o que eu estou falando porque eu fui autorizado por Deus. Eu tenho a autoridade de Deus nesse assunto. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele não é qualquer pessoa. Porque ele foi enviado, é enviado por Deus, ele tem todo o direito, porque a autoridade que Paulo exercia era uma autoridade que tinha a ver com a mensagem. Não é porque ele era Paulo simplesmente, não é porque ele tinha um background judaico, mas é porque a Paulo e aos apóstolos de Cristo foi confiado uma mensagem. Tinha a ver com o seu conhecimento, o seu aprofundamento, a sua experiência em ter recebido essa mensagem da parte de Deus, que dizia que ele era autorizado e autoridade para falar sobre isso. Paulo está indignado, então, porque ele tem autoridade. Ele diz: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que eu preguei. Paulo está se colocando como padrão. Mas nenhum pastor pode falar assim. Porque o que Paulo está dizendo é: se alguém está pregando um evangelho diferente da Bíblia. Ele não fala o evangelho diferente simplesmente que eu preguei. Se você observar, ele fala que nós pregamos. Porque ele está se incluindo com outros apóstolos junto. Paulo tem autoridade para falar o que ele está falando e por isso ele está indignado. Em segundo lugar, a indignação de Paulo tem uma causa, e a causa é a mensagem. Não é porque as pessoas não estavam obedecendo ele. Não é porque as pessoas não estavam enviando oferta para o ministério dele. A indignação de Paulo tem a ver com uma mensagem que não está sendo crida. Uma mensagem que não está sendo abraçada. Uma mensagem que está sendo deixada de lado. A mensagem é essa: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para sempre. Amém. Paulo tem uma mensagem, e a mensagem é bem clara. A primeira parte da mensagem, a mensagem a qual nós chamamos de Evangelho, essa mensagem diz que nós somos incapazes. O texto diz no versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso. Para nos livrar. Por que o Evangelho fala de Cristo nos livrar? Porque nós não conseguimos nos livrar. O Evangelho, então, é a notícia sobre como Deus salva, e não o ensino sobre o que você deve fazer para ser salvo. Vou repetir. O Evangelho são notícias a respeito de como Deus salva e está salvando através de Cristo. Não é um ensino
sobre como você pode se salvar. Qual é a diferença de um e de outro? Em um você tem a notícia, Deus através de Cristo está salvando. Então imagine que tem alguém se afogando, por exemplo. O Evangelho é Cristo chegando e tirando a pessoa de se afogar, salvando ela. Mas o que os falsos mestres estavam ensinando no tempo de Gálatas era mais ou menos o seguinte: imagine que tem alguém se afogando. O que eles estavam fazendo é pegando um manual de natação e jogando para a pessoa que estava se afogando, falando: leia aí, obedeça esses princípios e você vai ser salvo. Você acha que alguém consegue se salvar assim? Pois é assim que acontece com a perversão do Evangelho. Quando você diz que nós somos do Evangelho, porque o Evangelho é seguir os ensinamentos de Cristo. Ser cristão não tem a ver com seguir os ensinamentos de Cristo, tem a ver com depender de Cristo para ser salvo. Não é um ensino sobre como eu sou forte a ponto de amar o próximo como a mim mesmo. Não é isso. O ensino é: ó, com grande amor o Pai nos tem dado, a ponto de nos chamar seus filhos. O Evangelho não é sobre o que você faz para então ser salvo. O Evangelho é sobre o que Deus fez através de Cristo para salvar. É muito diferente uma coisa da outra. Ele fala que nós somos incapazes. O Evangelho mostra o que Cristo fez, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele se entregou. E o Evangelho fala também de um resultado. Se você olhar no versículo 5, diz, ele está falando de Deus Pai, a última palavra no versículo 4 é Deus Pai, e ele diz: a quem seja a glória para todo sempre, amém. Eu te pergunto, se você fosse salvo, como nas religiões que existem por aí, que diz que você tem que fazer a sua parte, que você tem que seguir os princípios para então ser abençoado, seguir os princípios para então você receber proximidade de Deus, quem recebe a glória por isso? Se edificar um lugar para a presença de Deus for resultado de: veja o quanto nós oramos, veja o quanto nós fizemos, veja o quanto nós trabalhamos, o quanto nós jejuamos, de quem vai ser a glória quando nós recebermos avivamento? Nós precisamos de um avivamento que exalte a glória de Deus e não que dê glória a quem orou pelo avivamento. Mas essa é a questão que me preocupa. É que no movimento de oração existe um ensino pelagiano, um ensino que exalta a força humana, dizendo que se nós orarmos muito é que as coisas vão acontecer. Se nós tivermos muito de Cristo é que as coisas vão acontecer. Porque nas religiões orientais também tem muita oração. E não é isso que te torna aceitável diante de Deus. Não é o que você fez. O problema é que quando você acredita nisso, a glória nunca vai para Deus, a glória fica para você. Você se orgulha: eu obedeci os princípios, eu fiz o que tinha que fazer e Deus foi fiel a mim. Deus foi fiel e me obedeceu. No fim é o que a gente vai dizer. Em outras palavras é isso. Nós não conseguimos nos libertar, porque nós precisamos de um libertador e de um salvador. Em terceiro lugar, o cerne do problema. Qual a essência do problema que está trazendo indignação para o apóstolo Paulo? O que está deixando ele tão irritado? É que toda alteração do Evangelho implica em perda total do Evangelho. Qualquer mínima alteração é perda total. Imagina quando você coloca por exemplo, quando eu vou viajar, às vezes eu coloco as roupas num vácuo. Eu embalo elas num vácuo para ter mais espaço na mala. Qual é a grande sacada do vácuo? É não ter ar.
Se tiver 1% de ar, é vácuo? Não, porque a hora que o ar entrou, o vácuo saiu. O evangelho é igual ao vácuo. A hora que tiver 1% do que não for evangelho, você perdeu tudo. Acabou. Mas a gente não pensa assim, né? A gente pensa o quê? Não, é que quando der algum grande problema de escândalo moral, que alguém cair em grande pecado, a gente fica preocupado. Mas assim, no corpo de Cristo nós temos diferenças, né, irmão? Calma. Diferenças em detalhes é uma coisa. Diferença no fundamento é outra coisa. O evangelho é o fundamento. Que tipo de evangelho você crê? Que tipo de evangelho você tem acesso, olhando nas redes sociais, nos livros que você lê? Porque se você está recebendo 1% de ar nesse vácuo, não é vácuo nenhum. Se você está recebendo 1% de não evangelho, todo o evangelho que você crê está sendo pervertido. Por quê? Porque se você não mantém o evangelho tal como ele foi anunciado por Paulo e os demais apóstolos, você perverte. E qual o resultado da perversão? Sua salvação está em jogo. Sua relação com Deus está em jogo. Sua proximidade da presença de Deus está em jogo. Sabe o que a gente tem aprendido? A gente tem aprendido o seguinte: obedeça aos princípios e como resultado você vai receber bênçãos. No fim, esse é o evangelho que a gente aprendeu. E aí tem vários princípios. Um deles é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é só mais um dos muitos princípios que a gente recebeu, dizendo, se você obedecer princípios, você vai ter resultados. Isso não é o evangelho. O evangelho é confia em outro. Não confia em si mesmo. Confia em outro. No que esse outro é e fez por você. E isso te introduz na presença de Deus. Não porque você obedeceu, porque Ele obedeceu. Hoje em dia, como que o evangelho é perdido? Porque no tempo de Paulo, você tinha pessoas introduzindo cultura judaica como meio para se aproximar de Deus. É como se as pessoas dissessem assim: nós somos salvos pela graça, mas vamos acrescentar aqui uma celebração das festas judaicas, uma circuncisão, alguma coisa a mais que nos aproxima mais da bênção de Deus. Como que acontece hoje? Tem várias formas. A primeira, a mais antiga: o jeito que você se veste define se você vai ser salvo. Lembra dessa? Essa é antiga, mas existe ainda. Vestimentas que dizem, se você tiver essa vestimenta externa aqui, você é crente. É mesmo? Pois isso é a mesma coisa que eles estavam fazendo na época. Você coloca uma capa externa na pessoa. E o que você tem hoje? Você tem você tem moda evangélica, que basicamente é essas vestimentas sacerdotais para gente que está indo para o inferno, porque colocou nessas vestes a salvação. E talvez você pense assim: mas a minha avó, é isso aí, só porque é sua avó, só porque é seu amigo, só porque é seu parente, 1% do evangelho. Você diz: não, não é bem assim. Você quer salvar pessoas que Jesus não está salvando, porque a alteração do evangelho leva à perdição total. Não, mas eles têm bom coração. Exatamente, você é louco, ninguém é bom. 1% de alteração, você perde tudo. Mas tem também aqueles que vão dizer assim: não, calma. Na verdade, não importa o que a pessoa crê. O que precisa é sinceridade no coração e amar o próximo. Não. Importa sim o que a pessoa crê. O conteúdo intelectual daquilo que se crê define a eternidade da alma da pessoa. Se você crê errado, você não é salvo. Vou repetir: se você crer errado, você não é salvo.
ortodoxia importa. Ortodoxia significa crer certo. Importa. As pessoas estão preocupadas em que a gente viva certo. Só que eu quero te garantir uma coisa: a maneira que nós vivemos é baseada na maneira que nós cremos. O conteúdo que você crê faz sua vida ser como ela é. Você sabia disso? Você não tem que mudar o seu comportamento. Você tem que mudar os fundamentos de onde você está crendo, porque o jeito que você está vivendo tem a ver com o jeito que você está crendo. Mas a gente pensa o quê? Não, é só eu mudar algumas coisas que eu faço. Não é o que você faz. Não é um comportamento externo que vai mudar. Mas se eu for bom, não importa. Basta eu ser bom. Basta eu ser sincero. Não. O conteúdo importa. É por isso que Paulo está escrevendo, porque o conteúdo importa. Senão ele não ia escrever. Tem outro tipo de perversão do evangelho, que é mais ou menos assim. Essa é um pouco mais complicada, mas eu acho que é importante você prestar atenção. Nós somos salvos pela fé, amém? Mas cuidado, porque às vezes as pessoas colocam esse pela fé, não como um meio através do qual nós somos salvos, mas como o objeto que salva. O que isso significa? É como se você tivesse que ter uma profunda fé, uma super fé em Deus. Não, sua fé pode ser pequenininha. Grande é em quem você está depositando a fé. E às vezes as pessoas trocam essa palavra fé por entrega. Você já entregou sua vida para Jesus? E aí parece que essa entrega é um negócio que a pessoa fica a vida inteira lutando para... Eu tenho que me entregar, acho que eu não me entreguei o suficiente. Você percebe que ainda é uma troca? Eu dou a vida e eu recebo salvação em troca. É mais difícil ainda. Quanto mais eu me rendo, mais eu sou salvo. Não. Quanto mais você confia em Deus e vira as costas, arrepende do pecado, é isso que define o evangelho. Não é o tamanho da sua fé, é o tamanho daquele em quem você tem fé que define a sua salvação. A salvação é pela fé, porque a fé é só um caminho através do qual a salvação chega em você, mas ela não é o que te salva. Para encerrar, sim, eu consigo encerrar agora, rapidinho. Como que você vai garantir que você está crendo de maneira certa? Como você vai garantir que o conteúdo do evangelho que você crê é o evangelho certo? O texto vai dizer o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Você percebe que Paulo está dizendo, ele está exagerando muito o ponto. Só que como está falando do evangelho, nem é exagero. Porque ele diz, se nós, ou está falando o quê? Se os apóstolos de Cristo, não é simplesmente eu, Ângelo, pastor. Óbvio que se eu falar uma coisa que não está de acordo com o evangelho, você não tem que ouvir. Mas Paulo está falando dele mesmo. Se Pedro, Paulo, se Tiago, se qualquer um dos apóstolos falasse algo que não estava de acordo com o que já havia sido dito no evangelho, ou se um anjo do céu, você consegue ver o nível? Os mormons não entenderam isso. Que veio um anjo do céu e entregou, à frente do livro dele está um outro evangelho de Jesus Cristo. É tão óbvio. Mas os mormons são sinceros, né? Os adventistas são sinceros, né? Que tem o Rodrigo Silva, né? Então ele é bom na ciência e vocês têm que pagar, né, pedágio para a heresia que leva para o inferno, né? Testemunha de Jeová. Chega. Aqui nessa igreja não.
aqui tem uma linha que divide. E basicamente essa linha está dizendo o seguinte: aqui é o Evangelho dos Apóstolos, aqui não é. Nós decidimos andar de acordo com o que os apóstolos de Cristo falaram. E andar, não pensa em comportamento, tá? Crer. Crer. Qualquer acréscimo. Acrescenta o sábado ao Evangelho. Perdeu. Acrescenta homeschooling. Criar os filhos fora do sistema. Casa de oração, qualquer coisa que você coloca como um comportamento externo, para parecer que você está mais próximo de Deus, você perdeu Deus no processo. A única realidade que mantém você com Deus, Deus com você, se chama Cristo. Você consegue imaginar o tipo de dependência, o tipo de necessidade que nós temos de Jesus? Que se nós desviarmos dele para melhorar, porque é isso que a gente quer. Eu quero ser melhor. Eu também quero. Mas não tem como melhorar o que é perfeito. Cristo é perfeito. Como eu posso saber que eu estou crendo no Evangelho verdadeiro? Existe um padrão. E o padrão está aqui, ó. A mensagem que foi entregue pelos apóstolos. Esse é o padrão. Então, como eu posso saber que se eu estou no Evangelho? Se esse Evangelho é de acordo com o que os apóstolos ensinaram neste livro. Porque esse livro é o conteúdo que os apóstolos ensinaram. Ou será que você está acrescentando algo? Ou retirando algo? Acrescentar ou retirar implica em perder tudo. E é por isso que Paulo estava indignado. Porque os irmãos estavam com suas almas na jogada. Era a eternidade deles que estava em jogo. Não era um problema teológico para a gente discutir calmamente num cafezinho. É um motivo de guerra. É um motivo de indignação profunda. E o que me preocupa é qual o nível e o tipo de evangelho que você crê. Qual o nível e o tipo de evangelho que eu creio. Eu estou surpreso em ver que vocês estão passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Está vendo que ele está dizendo? Vocês estão passando daquele. Vocês estão se desviando daquele. Ao trocar, ao alterar aquilo que você crê, o que acontece é que você desvia de Deus. Vocês estão passando daquele, vocês estão se desviando daquele que chamou. Está vendo? Não era uma questão só intelectual, não é que são só alguns conceitos que eles não creem, não. Aquilo que eles não estavam crendo estava levando eles a desviarem de Deus. Eu não queria que nós nos desviássemos de Deus. Eu gostaria que nós fôssemos uma comunidade cheia de Deus. Mas para ser cheio de Deus, nós precisamos ser cheios do Evangelho. Porque é o Evangelho o caminho. E não qualquer coisa que eu faça. É o Evangelho o caminho. E não qualquer roupa que eu vista. É o Evangelho e não um comportamento externo que me faz ser cheio de Deus. Nós dependemos tanto de Jesus que isso nos leva só a um lugar: humilhação. É humilhante. Se você pensar de maneira lógica, é humilhante o quanto nós precisamos de Jesus. Mas isso é bom. Porque então, Deus recebe toda
a glória. Você vai ter uma vida de intensa adoração quando toda autoconfiança acabar. E você tiver somente outra confiança. Confiança em outro. Confiança em Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Pai, nos leva a um caminho de voltar ao Evangelho e não desviar dele. Nos dá esse peso, esse encargo, essa indignação de ver na nossa vida outras coisas que não são o Evangelho, Senhor, como base da nossa vida. Alerta e alarma a nossa alma para perceber que não é um detalhe o Evangelho. Que não é o Evangelho mais um pouco de psicologia, que não é o Evangelho mais um pouco de esforço, não é o Evangelho mais um pouco de oração, é somente Cristo. Somente o Senhor nos reconecta com a comunhão com o Pai. Dá-nos esse peso profundo de não querer desviar do Evangelho de maneira alguma, Senhor. De não acrescentar esforço humano, de não confiar em nós mesmos, na nossa sinceridade de coração, mas confiar somente em Jesus.